Nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre hashing, que muitas vezes é confundido com criptografia. Então, o hashing, basicamente, é um processo de transformar qualquer entrada em uma sequência fixa de caracteres chamado hash. Então, hash é o resultado da operação de hashear, né? Então, hashing. Hashear é uma palavra meio portuguesada, né? Como a gente bem faz com todos os outros termos em inglês. Mas vamos lá. Então, um exemplo do hashing é, por exemplo, quando você vai armazenar senhas, é muito comum e é uma boa prática, é recomendado que você hasheie a senha. Então você transforme a senha num hash e somente assim salve aquela senha no banco de dados. Por quê? Para caso algum atacante consiga ter acesso àquele banco de dados, ou até mesmo para evitar que próprios funcionários que têm acesso ao banco de dados evitar que o atacante ou o funcionário interno tenha acesso às senhas puras, às senhas em texto claro, certo? Porque a partir do momento que o atacante, por exemplo, invadiu o banco de dados e conseguiu acesso a essas senhas em texto claro, ou o próprio funcionário que é mal intencionado consegue acesso, ele tem acesso à senha e aí ele pode executar vários ataques, tanto acessar no próprio sistema que ele identificou a senha, tanto fazer o credential spraying que a gente comentou, né? O credential stuffing, perdão. Então, basicamente o processo seria assim: o usuário vai inserir a senha dele, tá? Senha 123, a senha vai passar por uma função de hash e vai gerar um hash. Então vamos supor que isso é um momento de registro da conta, certo? Lá no banco de dados, o usuário Joãozinho vai botar a senha 123 e o usuário Joãozinho no banco de dados então vai ter sua senha hashada nesse formato aqui. Como é que funciona quando ele vai logar? Quando o João vai logar, ele precisa colocar esse formato aqui, esse hashing? Não. Quando ele vai logar, ele coloca simplesmente senha 123 e o próprio sistema, o próprio mecanismo de login também já passa aquela senha que ele usou como hash e compara se o hash, né, que ele colocou, né, acaba gerando esse resultado. Por quê? Porque o hash sempre vai ser individual e único, tá? E exclusivo. Então, senha 123 sempre, se usar o mesmo algoritmo, sempre vai gerar esse hash aqui. Qualquer mínima mudança, por exemplo, senha 1, 2, vai gerar um hash totalmente diferente. Então, a única chance do usuário conseguir bater o hash que está no banco de dados é justamente inserindo a senha correta. Tá? Existe o ataque de hash collision, que não é bem um ataque, é mais uma ocasião, que é quando duas entradas diferentes resultam no mesmo hash, mas com o uso de algoritmos fortes isso é praticamente impossível. Então, por exemplo, hashes antigos e fracos, você poderia ter diferentes inputs, diferentes entradas de dados que gerassem o mesmo hashing. Então, por exemplo, na comparação de senhas, isso seria um problema. Porque vamos supor que a senha 123 gera esse hash, e daí a senha 56261 também gera esse hash. Aí o usuário vai conseguir basicamente conseguir logar com o mesmo usuário, né? O atacante, por exemplo, conseguiria logar com aquele usuário usando uma senha diferente que só produziu o mesmo hash, tá? Mas com algoritmos modernos isso é praticamente impossível matematicamente falando. Também só concluindo, o hash ele é unidirecional, então ele só vai da esquerda para a direita aqui nessa representação, e não são reversíveis. Então, como ele é unidirecional, ele não pode voltar, não pode ser feito o processo inverso. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, jogar esse hash aqui numa função de hash para ter a senha de volta. Então, essa é a maior diferença de um hashing para criptografia. Né? Na criptografia, tu consegue restaurar o dado original, no hashing não. Uma vez hasheado, você só vai ter informação aí é, hasheada e não consegue mais voltar, né, ao conteúdo original. Aí alguns algoritmos aqui. Tem o MD5, que é bem famoso. Ele é um pouquinho velho, tá? Não é extremamente vulnerável, o MD5 ainda pode ser utilizado em algumas ocasiões, mas ele é recomendado assim, não é recomendado como uma boa prática utilizar hoje em dia. Também tem o SHA-1, que é um algoritmo um pouquinho mais moderno que o MD5, mas ainda é obsoleto. Tem o SHA-256 e o SHA-512, que são algoritmos bem mais modernos e seguros, então eles são recomendados para serem utilizados. O SHA-13 ele é mais moderno ainda, mas ele não é tão utilizado, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, não tão convencional. E o Blake 2 e o Blake 3 basicamente são alternativas ao SHA-256 e ao SHA-512, que são sim algoritmos fortes. Falando um pouco sobre o Rainbow Table Attack. Esse ataque funciona basicamente assim. Ele utiliza tabelas pré-calculadas de senhas comuns e seus respectivos hashes para descobrir qual é o valor daquela senha. Então vamos supor que o atacante ele invadiu o banco de dados, e daí ele vai se deparar com isso, somente com essa coluna aqui, certo? Com a coluna com as senhas hasheadas, por exemplo. Então ele vai ter esse valor que são valores estranhos. O que ele faz? Vamos supor que o hash que a gente quer descobrir a senha é esse hash aqui. Tá? A gente pegou
um hash específico que a gente quer descobrir. Então, a gente pegou o hash do usuário João, por exemplo, e a gente quer descobrir esse hash específico. Como é que um atacante pode descobrir esse hash? É usar o ataque de Rainbow Table. Então, o ataque de Rainbow Table, basicamente, o atacante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as senhas possíveis que ele quer testar. Então, ele pode usar uma word list para isso. Então, ele vai testar senha. Aí, como é que ele testa a senha? Ele hasheia a palavra senha com o mesmo algoritmo que foi usado pelo banco de dados, pelo sistema que ele está invadindo, tá? Então ele vai hashar e vai ver o hash. O hash é diferente do que ele quer achar? É diferente. Então quer dizer que esse hash aqui que ele quer descobrir não representa a palavra senha. Aí ele vai para a próxima opção. Senha 1 gerou um hash diferente. Senha 12 gerou um hash diferente. Até que por fim ele gera o hash da senha 123 e ele vê que o resultado do hash da senha 123 bate com o resultado do hash que ele queria achar do usuário João, por exemplo. Então assim ele descobre que a senha do usuário João é senha 123. Então é assim que tu consegue descobrir o valor de um hash. É claro, quanto mais complexo a tua senha, o hash sempre vai gerar com a mesma quantia de caracteres, tá? Se utilizado com o mesmo algoritmo. Isso é uma característica também. Então, por mais que tu coloque uma senha mais complexa, o hash vai ter o mesmo tamanho. Só que, com senhas mais complexas, possivelmente o atacante não vai ter uma word list, né? E vai ter que testar muito mais possibilidades, atendendo ao infinito, né? A não ter um tempo hábil para conseguir craquear a senha, craquear o hash. Tá? Por isso que é recomendado usar cada vez senhas mais fortes nesse sentido também, certo? E aí, para prevenir o ataque de Rainbow Table, na real não previne 100%, mas ajuda, né, a prevenir alguns cenários e fazer o atacante demorar muito mais tempo para descobrir aquela senha. Para prevenir isso, a gente tem o conceito de salt. Basicamente, o salt ele é um valor aleatório adicionado à senha antes de gerar o hash. Então, como é que isso funciona? Vamos supor que a senha é admin123, e aí o salt que a gente vai colocar é A1B2C3. E aí, basicamente, cada usuário vai ter o próprio salt, tá? Na hora de hashar, na hora do sistema hashar essa senha de 123, ele vai colocar hash, né, ele vai hashear o conteúdo do salt mais a senha, e por fim vai ter o hash final. No que isso ajuda? Vamos supor que tu tem lá a senha admin123. Se não tiver o uso de hash, a senha admin123 pode ser usada em mais de um usuário. Então, vamos supor que o usuário X ele utiliza o hash admin123 e daí esse hash gerado vai ser 139D, por exemplo. Né? No caso, o valor vai ser muito maior. E aí o usuário Y também vai usar a senha admin123. Então, o atacante já olha aqui na tabela e percebe, opa, tem dois usuários que estão usando a mesma senha, né? Porque o hash gerado foi igual. Aí, a partir do momento que o atacante fez o ataque de Rainbow Table e ele descobriu a senha de um, ele já descobriu a senha do outro. E ele pode ver todos os outros hashes que estão sendo utilizados na aplicação e determinar, né, que aqueles usuários estão usando essa mesma senha. O uso do salt previne isso, porque daí a partir do momento que tu hasheou o salt, que é exclusivo para cada usuário, mais a senha, cada usuário vai ter um hash único. Então, cada usuário vai ter um hash único porque ele vai somar, né, o salt mais a senha. Então, o usuário X vai ter a senha de 123, mas ele vai ter o hash, sei lá, 3, F, 9, D e assim por diante. E o Y, como o salt dele é diferente, o hash vai hashar um valor diferente e vai hashar um valor totalmente diferente do usuário X, por exemplo. Então, 9, 3, 2, 1, E assim por diante. Certo? Então, o atacante agora ele vai ter que testar individualmente. Sem contar que hoje em dia já tem várias tabelas pré-calculadas na internet, que, por exemplo, com certeza se tu jogar admin 123 e utilizar um site que já pré-calculou possíveis resultados com um algoritmo específico, já tem lá tabelado que a senha admin 123 usando o hash MD5, por exemplo, é o hash tal. Mas esses sistemas eles não testam todos os saltos do mundo, porque senão seria inviável, basicamente, em termos de processamento. Então, usando um salt também previne que o atacante vá diretamente numa tabela pré-computada já, e ele compare a senha. Ele mesmo vai ter que gerar a tabela baseada no teu salt, tá? No salt daquele usuário específico. Então essa também seria uma diferença. O hash ele também pode ser utilizado para verificar integridade. Nesse caso, a integridade ela garante que os dados não foram alterados ou corrompidos entre o momento em que foram gerados e o momento em que são lidos. Então, lembra que eu falei, o input, o mesmo input vai gerar sempre o mesmo output, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o nosso documento, a gente criou um documento aqui. Isso é muito comum em binários, por exemplo, de aplicações para baixar alguma aplicação, né, algum aplicativo. A gente gerou um documento, aí a gente pode gerar um hash desse documento, que vai gerar num tamanho fixo e único, e exclusivo.
geramos esse hash. Agora, por exemplo, a gente pode passar esse documento para outra pessoa, e como é que a outra pessoa verifica que aquele documento não foi alterado, né, que ele está íntegro? Calculando o hash, então esse aqui é o hash original que a gente passou para a pessoa, e a gente passa o documento e o hash para ela. A pessoa vai receber o documento, e para checar que o documento está íntegro, o que ela faz? Ela pega a mesma função hash e hasheia o documento. Se o resultado for idêntico ao hash que a gente enviou para ela, ok, o documento está válido, ele não foi alterado. Agora, se a pessoa rodar a função hash naquele documento que a gente enviou e gerar um hash diferente, por mais que mude um ponto, mudou um bit, o hash vai mudar. Aí a pessoa sabe que o documento não está íntegro. Tá? E a gente vai ver isso um pouco na prática, que fica um pouco mais fácil de entender. Mas é muito comum, que nem eu falei, de as pessoas que disponibilizam download, por exemplo, as aplicações que disponibilizam download, colocar tanto o download do arquivo, tanto o hash do arquivo, para você verificar que, de fato, você está baixando o arquivo original, o arquivo íntegro, que, por exemplo, que não está alterado de nenhuma forma. Mas como eu falei, a gente vai ver isso na prática e fica um pouco mais claro. E aí, para finalizar, uma tabela aqui que compara a diferença de hashing e de criptografia. Bom, o objetivo principal do hashing é garantir a integridade, tá? Por mais que o exemplo que a gente deu de hashear senhas, o objetivo principal é garantir a integridade, então ele é extremamente e exaustivamente utilizado para isso, enquanto a criptografia é utilizado mais para garantir a confidencialidade. Tá? Talvez você esteja se perguntando por que no armazenamento de senhas não usa criptografia em vez de hashing. É porque é inviável tanto em processamento, tá? Em termos de processamento, porque daí demoraria muito mais, por exemplo, para fazer um login e tudo mais, porque toda vez você teria que usar o algoritmo de criptografia mais a chave que está sendo utilizada para criptografar o banco de dados, por exemplo, então é inviável em termos de processamento, e também é um pouco mais inseguro, porque o hash é irreversível. Agora, se tu armazenar senhas com criptografia e provavelmente se o atacante invadiu o banco de dados, muito provavelmente ele vai encontrar a chave que foi utilizada para criptografar também as senhas, se esse fosse o caso, e ele também então conseguiria ele não teria esforço nenhum. A partir do momento que ele achou a senha, ele consegue descobrir e descriptografar todas as senhas. Por isso que o uso de hashing é recomendado no armazenamento de password. Falando sobre reversibilidade, os hashes são irreversíveis, então a partir de um hash tu não consegue voltar para o dado original. Agora a criptografia sim é reversível, obviamente pela natureza do sistema. O tamanho do output de um hashing é fixo, então é realmente fixo, pessoal. Se tu hashar um arquivo de 1 GB, vai ser o mesmo tamanho, vai ser 64 bits, 128 bits, 256. Se você hashar um arquivo de 1 TB, ele também vai ter o mesmo hash, o mesmo tamanho de hash. A criptografia é variável, depende muito do algoritmo e também da chave que está sendo utilizada, então o tamanho do output da criptografia é variável. No hashing não precisa de chave nenhuma, é só uma função matemática e pronto. Na criptografia precisa de chave justamente para criptografar e descriptografar o conteúdo. Usos comuns de hashing: verificar a integridade, então, o maior objetivo, armazenar senhas e assinaturas digitais, também são validadas em cima do uso de hashing. E criptografia, então, proteger dados sigilosos, comunicações seguras e armazenamento seguro, como a gente viu também. Por que não armazena, não hasheia, né, por que não hasheia, né, volumes de dados no sentido de armazenamento seguro? Porque daí se tu hashar o volume de dados, tu não consegue mais restaurar pro original se tu apagou o conteúdo original, né? Então não faria nem sentido. E resultados de um hashing é sempre idêntico para a mesma entrada, então justamente essa ideia de verificar a integridade, o hash vai ser sempre idêntico para a mesma quantidade, para a mesma entrada, e o resultado da criptografia pode variar também dependendo da operação e da chave. Basicamente essas são as diferenças. Vamos lá para a prática aprender um pouco sobre hash.